Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 497 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Rapé. Sem dúvida, também em Agostinho, como em todo homem, há limites. Encontrá-los-á o leitor, provavelmente na erudição, embora não sendo vulgar, não se movia livremente no mundo da literatura grega, no ardor da polêmica, que não lhe permitia burilar sempre a linguagem, nas diversas maneiras com que se move no mundo das ideias e no dos fatos, na força inexorável da dialética, que, ilustrando uma verdade, parece fazer-lhe esquecer de outra. Esses limites nascem, seja da personalidade de Agostinho, que conheceu o tormento e a radicalidade do convertido, seja de sua formação filosófico-teológica, seja também, aliás, principalmente, pelo tempo que lhe coube viver. Mas tais limites não impediram que fosse, no passado, o mestre comum do Ocidente cristão. Na realidade, dele nos vêm muito mais luzes que sombras. Abre aspas. Se a idade dos padres, escreve Guiton, não tivesse tido Agostinho, e a idade das origens não tivesse tido Paulo, o curso da história ocidental teria sido completamente diverso. Fecha aspas. Aqui é um livro do Jean Guiton sobre Santo Agostinho, né? Atualità de Sant'Agostino. Do mesmo modo, não impediram que ele continue a ser mestre ainda hoje, para benefício comum. Um mestre, além do mais, humilde e discreto, que não se vangloria, que não se sente superior aos outros, porque considera a verdade um bem comum a todos, que se limita a expor suas trabalhosas experiências, que exorta todos a fazer-se discípulos de um único mestre, a fim de que não se tenha necessidade de outros mestres. Agostinho é interessante como homem por seus erros e suas conquistas, seu vagar distante da fé católica e seu retorno a esta fé, sua conversão e as decisões que acompanharam, seu serviço à verdade reencontrada, à justiça, que está no fundamento da vida social, à paz, ao bem de todos os homens que almejam aquela cidade, como ele explica, abre aspas, onde a vitória é verdade, onde a dignidade é santidade, onde a paz é felicidade, onde a vida é eternidade, fecha aspas. 4 estupendas equações que revelam o homem Agostinho e o ânimo de todos os homens que refletem sobre si mesmos. Ele tem, portanto, ainda algo a ensinar. Na confusão geral do ceticismo, o método de buscar a verdade. Entre as névoas do materialismo dilacerante, a força purificadora da espiritualidade. Nas pretensões vazias do racionalismo, a luz da fé. No orgulho do naturalismo, o papel salvítico da graça. A quem defende sua fé, recorda a exigência da razão. A quem apela à sua razão, recorda a necessidade da fé. A quem nega a liberdade, recorda a sua existência e seu valor. A quem exalta como único elemento da salvação, recorda a necessidade da graça. Interpretando a história a partir da meta-história, colocou as bases para uma civilização do amor. Em nossos dias, são muitas as questões polêmicas em torno à fé,
e ao modo de instruir na fé a atual sociedade. A sabedoria agostiniana pode ajudar-nos, e não pouco, a encontrar a via justa na solução de tais questões. De fato, ela é sobretudo evangélica, paulina, tradicional, rica da experiência pessoal de um homem muito santo, que teve um grau muito elevado, o sentido da igreja, juntamente com o sentido da fragilidade humana e da psicologia humana. Os carismas do bispo de Hipona foram 3 bem claros e distintos, embora unidos intimamente entre si. O carisma religioso, o carisma teológico, o carisma pastoral. Santo Agostinho, de fato, antes de tudo foi religioso, depois teólogo e depois pastor. Assim foi também em ordem cronológica. É inútil dizer que esses 3 carismas fundiram-se depois admiravelmente em um e fizeram dele uma personalidade extraordinária que imprimiu uma marca indelével na história da Igreja. Não se entendem de fato seu pensamento e sua ação se não se pensa que ele foi um religioso consagrado a Deus e apaixonado pela beleza espiritual, que foi um teólogo que prescrutou insaciavelmente os mistérios da fé, que foi um bispo que serviu sem medir esforço ao povo de Hipona e à Igreja Universal. É um mensageiro, portanto, vastíssimo, sempre vivo, atual, moderno. Primeiro, o carisma religioso. Agostinho despertou para o carisma da vida religiosa no momento da conversão e amadureceu seu ideal nos anos seguintes em Milão, em Roma, em Tagaste, em Hipona. Neste ideal encontra lugar a defesa aberta e convicta de um tríplice primado: o primado da vida consagrada, o primado da vida comum, o primado da vida interior. Mas tudo isso sem esquecer ou desconhecer outras verdades evangélicas que devem ser reconhecidas e aceitas. Ele realmente alcançou na doutrina e nos sentimentos um perfeito equilíbrio entre a vida consagrada e a vida cristã, entre a vida comunitária e a perfeição individual, entre a vida interior e a ação apostólica. Por isso sua mensagem é tão rica, tão atual, tão luminosa. Pôs em relevo, antes de tudo, 2 princípios fundamentais da vida cristã, e depois, no âmbito destes princípios, ilustrou e defendeu seu ideal religioso. Estes princípios são a vocação de cada cristão à perfeição e a identidade entre a perfeição cristã e a caridade. Inútil dizer que estes princípios, confirmados pelo Concílio Vaticano II, criam um clima tipicamente evangélico. O que é de fato o evangelho em dimensão moral, senão o convite de Jesus a imitar o Pai que está nos céus e o mandamento de amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a nós mesmos? Neste clima cresce e desenvolve-se o ideal religioso. Agostinho amou-o, propagou-o, defendeu-o com toda a paixão da alma, mas sem que considerasse um cristão de segunda ordem quem não estivesse disposto a abraçá-lo. Exaltou a virgindade, mas não desprezou, antes estimulou-o e defendeu o matrimônio. Aconselhou a pobreza voluntária, mas não condenou o reto uso da riqueza, antes insurgiu contra aqueles que ousavam condená-la. Considerou um grande dom de Deus a virgindade consagrada e a pobreza voluntária, mas que considerou um dom a obediência às leis divinas. Igualmente insistiu na vida comunitária como continuidade do exemplo dos primeiros cristãos e como anúncio daquela vida social dos santos na cidade celeste, mas explicou que a vida comunitária deveria facilitar
a busca individual da sabedoria e deveria oferecer, mediante a prática da pobreza evangélica, que é a espera da misericórdia divina e exercício da caridade fraterna, uma força nova para alcançar a Deus e para sentir sua presença entre os homens. Deste modo, ilustrou toda a riqueza interior da vida contemplativa, mas ordenou que se aceitasse o apostolado exterior quando a Igreja solicitasse-o. Colocou como princípio da vida cristã, e particularmente da vida religiosa, aquelas famosas palavras: ame e faze o que quiseres. Mas justamente entendidas, isto é, tem no coração uma sincera, profunda, autêntica caridade, a caridade comandada pelo Evangelho. Então, fica tranquilo. Desta divina raiz não pode vir senão o bem. Esses são os comentários do autor, né, sobre os 3 carismas que ele escolhe, né, como os carismas do bispo de Espona. Esse é o carisma religioso. É claro que ele tenta aqui, como todo modernista, incluir aqui o Concílio Vaticano II, né, na conversa dele aqui. Então ele fala assim que esses princípios, né, os princípios da vocação de cada cristão, a perfeição, e a identidade entre a perfeição cristã e a caridade, ele fala assim: inútil dizer que esses princípios, confirmados pelo Concílio Vaticano II, criam um clima tipicamente evangélico. Então ele tenta, enfim, fazer o Santo Agostinho um modernista, né, conciliar, né? Mas isso a gente já conhece, né? Uma outra expressão que ele usa aqui, os modernistas gostam muito de usar, deixa eu ver se eu... sim! Sim, esse é muito legal, sabe? Aqui. Ele fala assim: o que é de fato o Evangelho em dimensão moral, senão o convite de Jesus a imitar o Pai, que está nos céus, e o mandamento de amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a nós mesmos. Essa frase é uma frase contraditória, né? Porque essa coisa de Jesus convidar a gente a fazer alguma coisa é tipicamente do Concílio Vaticano II, né? Como é que o Jesus nos convida a imitar com mandamento? Quem é que convida com mandamento? Né? Então, mandamento é para você cumprir, tá certo? Então, Jesus não veio convidar ninguém. Jesus veio só dizer o seguinte: olha, tem mandamento de meu Pai. Se vocês não seguirem, vocês vão para o inferno. É simplesmente isso. Esse não é convite, né? Você convida alguém na sua casa, fala assim: eu estou te convidando para ir lá em casa no domingo, mas você está obrigado a ir. Mas então não é convite. Então, Nosso Senhor não veio convidar ninguém. Tá certo? Então, mas isso é típico, né, dos modernistas, como o padre Agostino Trappé, né? Bom, vamos lá para o segundo carisma, o carisma teológico. Depois do carisma religioso, devemos levar em consideração o carisma teológico, que é o mais conhecido e o mais universal entre aqueles que enriquecem a personalidade de Agostinho. E isto por 2 razões. Em primeiro lugar, porque o carisma religioso insere-se no teológico e dele adquire luz e valor. De fato, no plano do pensamento, há uma continuidade lógica entre a filosofia e a teologia de Agostinho e sua decisão de abraçar a vida religiosa. Ele foi, como é sabido, o filósofo da interioridade e da busca de Deus, o filósofo da sabedoria. Mas o que é, para Agostinho, a vida religiosa, se não a via para buscar com mais liberdade e maior plenitude a sabedoria e viver uma interioridade mais profunda? Foi também isso é sabido, o teólogo da Trindade,
da Igreja da Graça, teólogo da história da salvação. Mas a vida religiosa tem uma estreita relação com a sublime visão teológica agostiniana. Está destinada, de fato, a contemplar mais empenhadamente o mistério de Deus e a inserir-se mais profundamente na vida da Igreja, a seguir mais livremente a ação da graça, a aplicar mais generosamente o projeto da salvação. Para entender, portanto, o ideal religioso proposto e vivido por Agostinho, é preciso imergir com ele nas profundidades do pensamento filosófico e teológico. Em outras palavras, a vida religiosa emerge de um fundo de verdade que não se pode ignorar se se quer compreender seu significado e seu valor. Veja bem, o que o Agostinho Trapet está falando aqui é uma obviedade absoluta, né? Eu nem sei por que ele está falando isso aqui, mas enfim. Sim, para Santo Agostinho e para todos os padres da Igreja, né? A salvação está dentro da Igreja. A salvação está em viver a doutrina da Igreja, né? Não poderia ser diferente para Santo Agostinho, né? Então ele, enfim, primeiro isso, né? Primeiro isso, depois todas as outras coisas sobre Agostinho, né? Então, se você não está dentro da Igreja, você já está errado, né? Então, ele diz assim: inserir-se mais profundamente na vida da Igreja, a seguir mais livremente a ação da graça, a aplicar mais generosamente o projeto de salvação. Isso tudo está ligado em Agostinho e na nossa doutrina. A graça, os sacramentos, né? E a salvação, né? Isso não está só em Agostinho, obviamente, né? Mas há outra razão que recomenda que se considere atentamente o carisma teológico de Agostinho, e é esta: o bispo de Hipona quis que a vida religiosa fosse para todos uma escola de oração e ascetismo, mas quis também que fosse, pelo menos para alguns, os mais dotados, uma escola de teologia. Ele mesmo deu o exemplo disso. Logo após a conversão, ainda antes do batismo, sentiu a vocação do pensador cristão, que é profunda e defende a fé. A defesa da fé começou, na realidade, em 388 em Roma, com uma obra sobre a moral católica, e continuou ininterruptamente por 42 anos, terminando com uma obra célebre que ficou incompleta por causa da ocorrência da morte. O estudo da teologia e a defesa da fé, de fato, eram um ponto preciso de seu programa como religioso. Seu primeiro biógrafo observa, abre aspas, viveu para Deus nos jejuns, nas orações e nas boas obras, meditando dia e noite a lei do Senhor, e das verdades que Deus revelava à sua inteligência na meditação e na oração, tornava partícipes os presentes e os ausentes, ensinando-os com discursos e com livros, fecha aspas. Então, Agostinho já era filósofo antes de entrar na Igreja, né? Continuou sendo, não é? Sabe-se que Agostinho era então leigo. Entre as obras que escreveu nesta época, recordamos o De Vera Religione, que é já um esboço do De Civitate Dei. Quando, por isso, em 391, sobreveio indesejada e inesperadamente o sacerdócio, Agostinho não se transformou em teólogo, porque já o era, mas pelo motivo que eu tinha movido a sê-lo, o motivo religioso. A este se acrescentou outro motivo, a saber, o pastoral. Aí sim, é verdade, né? Os erros, então, contra os quais teve que intervir, levaram-no a prescrutar os temas mais diversos e os aspectos mais variados do dogma católico. Em cada um destes temas e aspectos encontramos a arma de seu carisma teológico. Verdadeiramente, isso mesmo que o Agostinho Trapet falou, né? Para compreender melhor o quanto esse carisma foi verdadeiramente singular, seria preciso estudar a fundo os princípios inspiradores da teologia agostiniana. Aqui não podemos fazer outra coisa
que indicá-los. Podem ser reduzidos a 4. Os motivos religiosos, né? Os princípios inspiradores da teologia agostiniana. A. Um insaciável desejo de conhecer e de contemplar o conteúdo da fé. B. A adesão humilde e sincera ao magistério de Cristo, que se manifesta concretamente na autoridade da Escritura, da tradição e da Igreja. C. Um agudo senso de mistério e, ao mesmo tempo, consciência dos limites da razão humana e certeza da transcendência divina. E D. Uma união constante entre a teologia e a vida, isto é, entre a ciência da fé e a força da caridade, ou, noutras palavras, entre a doutrina da Igreja e sua ação pastoral. Deste luminoso princípio, como dos outros que mostramos antes, deriva o caráter próprio da teologia agostiniana, sua atualidade, sua força. A pesquisa teológica desenvolve-se sob a dúplice distinção da ousadia e da fidelidade. Ousadia no sondar, com perspicácia, os mistérios da fé. Fidelidade no aderir, com firmeza, à revelação. E é acompanhada de tanta energia, de tanta humildade, que ilumina, comove e convence. Com Agostinho, a teologia deu um passo extraordinário ao confirmar, com decisão e clareza, o estudo e o progresso que até então tinha sido realizado, passo único talvez por suas proporções na história da Igreja. Agora o terceiro carisma, né? O carisma pastoral. O carisma pastoral. Mas o carisma teológico em Agostinho está unido ao carisma pastoral. Aliás, é o carisma pastoral que constitui o complemento dos outros dois, que os anima, que os reforça e que os faz servir mais eficazmente ao bem da Igreja. Agostinho amou imensamente a Igreja e colocou à sua disposição tudo de si mesmo. Por amor à Igreja, aceitou o sacerdócio e depois o episcopado. Por amor à Igreja, pregou, escreveu, viajou até o extremo da vida. Por amor à Igreja, empreendeu a defesa da fé, que só terminou com sua morte. Tudo isso não diminuiu sua vida de oração e de contínuo colóquio com Deus. Tinha alcançado, de fato, como assinamos antes, um sábio equilíbrio entre a caritas veritatis, que busca a contemplação, e a necessitas caritatis, que aceita a vida pastoral. Equilíbrio que sabe dar a cada um sua parte e seu lugar. Em tal modo, contemplação e apostolado, ao invés de excluírem-se, completam-se mutuamente. Seu conceito central é aquele de serviço. Serviço de adoração, de louvor, de agradecimento que devemos a Deus, e serviço de dedicação, de trabalho, de obras que devemos à Igreja. Esses três carismas, eminente, todos os três, dão-nos a real dimensão da personalidade de Agostinho e compõem aquele mestre incomparável que ele foi no passado e que será, esperamos firmemente, no futuro. O carisma religioso esteve unido no bispo de Hipona ao carisma teológico. O mesmo deve acontecer em nós. Todos devem amar a teologia, ainda que nem todos estejam em condições de cultivá-la, de modo a transmitir aos outros, com a palavra e os escritos, seu conhecimento. Dito de outro modo, deve existir entre nós um número crescente e relevante de estudiosos que respondam ao desejo e à necessidade da Igreja, dedicando-se ao apostolado intelectual das ciências sacras. Neste florescer de estudos teológicos pós-conciliares, deve estar presente também, mediante nosso agir, a voz de Agostinho, suas intuições gerais,
seu espírito teológico. E isso não por luxo de erudição, nem por gosto de resumar coisas passadas, mas por uma verdadeira utilidade para a teologia contemporânea. Considere-se, por exemplo, de quanta utilidade podem ser hoje as belas páginas agostinianas acerca do amor pela sabedoria, do estudo da Escritura, da presença e da ausência de Deus no fundo da mente humana, acerca de Jesus Cristo, centro da filosofia, da teologia e da história, acerca da Igreja, mãe, mestra e povo de Deus, hein? Da imagem de Deus que está estampada imortalmente no homem, da história da salvação, da escatologia, da graça. Considere-se, sobretudo, os grandes princípios que inspiraram a teologia agostiniana, aqueles princípios, digamos, que formam o verdadeiro e o grande teólogo. Mas Agostinho, embora presente em muitos regatos, encontra-se em sua inteireza na fonte, isto é, em seus escritos. Ele pode ajudar-nos, melhor do que qualquer outro, a resolver nossos problemas, que são muito graves, muitos e graves, mas não são mais graves nem mais numerosos que aqueles que atormentaram sua época, uma época de profundas transformações e de difíceis mudanças de um mundo a outro. Do outro lado, o verdadeiro Agostinho, o verdadeiro entre aspas, aquele da história, aquele dos escritos, é muito mais rico e mais harmonioso do quanto aparece através do prisma distorcido de certas correntes de pensamento que, com maior ou menor direito, remetem-se a ele. Ora, é este, aquele verdadeiro, entre aspas, o Agostinho perenemente atual, o Agostinho da filosofia cristã, do internum eternum, que reclama a interioridade e funda a transcendência. Do homem, abismo profundo e imagem de Deus, que de Deus tem o ser, o conhecimento, o amor, os dons que só Deus pode custodiar. Do homem frágil e pecador que deseja ardentemente a liberdade e a salvação, que só Cristo pode dar. Das relações entre o tempo e a eternidade, a razão e a fé, a natureza e a graça, contempladas em uma visão de síntese que une os dois polos sem confundi-los. Da cidade de Deus, que é fundada sobre o amor social, é universal por sua natureza, que, abre aspas, recruta cidadãos de todas as nações, recolhe membros de todas as línguas, não importando as diferenças de costumes, de leis, de instituições, não suprimindo nem destruindo, ao contrário, aceitando e conservando tudo aquilo que, sendo diverso, nas diversas nações, tende ao único e mesmo fim da paz terrena, contanto que não impeça a religião que nos ensina a adorar o único, sumo e verdadeiro Deus, fecha aspas. O Agostinho perene é o Agostinho da grande teologia da Trindade, da redenção, da graça, do Christus totus da história. É o Agostinho do sábio método teológico que une ao mesmo tempo o ardente desejo de entender e a firme adesão à autoridade da fé, o sentido vivo do mistério e a orientação constante da ciência, da caridade. É o Agostinho da profunda experiência religiosa que sabe sugerir a voz da oração, sabe comunicar o palpitar do amor, sabe dizer as palavras de esperança. Não é a última razão da atualidade de Agostinho a ecumênica. No momento triste e doloroso da divisão da cristandade ocidental, discute-se muito sobre a verdadeira interpretação do pensamento agostiniano, e de margens já distantes apelou-se a ele. Esse mesmo pensamento, estudado em suas fontes genuínas, pode ser um ponto comum de encontro e um eficaz ponto de partida para uma síntese nova e antiga, ao mesmo tempo que reconheça os aspectos doutrinais que unem e separam, na verdade e na caridade, aqueles que dividem, antecipando assim a recomposição daquela unidade que foi o grande ideal de Agostinho, pensador e pastor.
A cidade de Deus não conhece senão uma vitória, a da verdade, ubi victoria veritas. Uma vitória que não humilha ninguém e honra a todos. Ora, essa figura singular de pensador, de pastor, de teólogo, de místico, de poeta, Agostinho também isso. Descobre-se em seus escritos, nos quais, como diz o primeiro biógrafo, o amigo e discípulo Possídio, abre aspas, os pósteros encontram-no sempre vivo. E aqui termina então o livro, a biografia, o último capítulo também, né, dessa obra do Frei Agostinho Trapé. E aqui, né, no último parágrafo, ele menciona, né, muito rapidamente, né, a divisão da cristandade, né, que foi feita lá, sem mencionar nomes, né, que foi feita lá pelos hereges, Lutero, Calvino, né, tá certo? E ele ainda, bem ao estilo, né, do Concílio Vaticano II, né, ele ainda demonstra esperança, né, de que, como a ruptura foi feita, baseando-se em Agostinho, uma possível reunião possa ser baseada também em Agostinho, né? Isso é uma ingenuidade tão grande, né? Vamos dizer que seja ingenuidade, para não dizer que seja outra coisa, né? Mas é tal a união com os irmãos separados, né? A união com os hereges, e Deus nos livre de que Agostinho seja usado mais uma vez para isso, né? Mas, enfim, é bonito ver, né, o Frei Agostinho Trapé, né, descrever Agostinho para nós, né? É belo ver a síntese que ele faz, os vários elementos que ele descreve da vida, da obra de Agostinho, principalmente nesse último capítulo, né? Ele tematiza a obra de Agostinho, tematiza a vida de Agostinho, né? E assim, acho que essa obra dá um pouco a visão para nós da magnitude desse homem, né? Da magnitude dessa montanha da nossa igreja, né? Que é o nosso grande bispo de Hipona, né? E assim, eu espero que vocês que acompanharam a leitura, né, tenham agora uma visão mais ampla, mais completa, mais integral, né, mesmo sem ler nenhuma obra dele, né, da importância desse homem, né. Nós já lemos a biografia também de Santo Tomás de Aquino, né. Então essas duas montanhas, né, da nossa religião, né. Só a nossa religião tem homens dessa magnitude, né, intelectual e religiosa, né, certo? Só a nossa Santa Madre Igreja, né, nos proporciona tão elevados homens, né, que nos legaram tantas coisas, né, certo? E eu queria, para terminar, vocês vejam que nós lemos a biografia de Santo Agostinho inteira e nós não falamos de Nossa Senhora, né? Onde está Nossa Senhora? Né? Agostinho falou de Nossa Senhora, né? Agostinho escreveu sobre a Mãe de Deus, porque não fica explícito aqui, né? Tem um livrinho que eu nem sei mais se está em edição, publicado pela editora Paulus, que já não é uma boa indicação, né?
mas que tem que a pessoa, a autora, eu não sei nem quem escreveu esse livro, parece que foi uma moça. Deixa eu ver se tem. A organização desse livrinho foi de uma irmã Nair de Assis Oliveira. Certo? Não sei de que ordem é essa moça. Eu tenho aqui a 4ª edição desse livro de 2007 na minha mão. Esse livro se chama Santo Agostinho, a Virgem Maria, 100 textos marianos com comentários. Então, essa irmã, ela seleciona na obra de Santo Agostinho 100 textos em que ele fala de diversos livros, né? E de sermões, e, enfim, de homilias, em que Santo Agostinho fala da Mãe de Deus. Tá certo? E ela também faz comentários, tá certo? Essa irmã também faz comentários depois de cada texto, tá? Bom, eu não sugiro que vocês leiam os comentários, tá certo? Mas os textos são muito bons de ler, tá? Então o livrinho, a capa dele é essa aqui que eu tenho. Tá? Então fica aí a referência para quem quiser, né? A referência de Agostinho, de Santo Agostinho, sobre a Virgem Mãe de Deus, né? A mãe da igreja, enfim, ele faz várias, ele usa várias metáforas com Maria, comenta sobre a prefiguração de Maria no Velho Testamento, é muito, muito interessante, tá certo? É até curioso, né, que a editora Paulus se interesse por isso, mas enfim, está aqui a referência à Virgem Santíssima de Santo Agostinho, e nós terminamos assim a nossa biografia, né? Eu queria agora ouvir comentários de vocês sobre a leitura de hoje. Diga lá. Fala, Márcio. Sou eu então, né? Isso. Estão tentando, né, fazer o autor, né, quer dizer, fazer um Santo Agostinho ecumênico, né, quando na verdade ele fazia disputas, o diálogo dele era outro, né? Era para poder convencer do que, mostrar para o outro erro e convencer do errado que é o certo, né? Ao invés de simplesmente baixar para um nível comum daquilo que eles têm em comum, rebaixar a religião, né? O que o herege e o ortodoxo têm de comum, né? E ficam tentando transformar um clássico alguma coisa aí adaptável às modinhas ecumênicas, diálogo religioso, etc. E tal, né? Aquele concílio que é blá, 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 e quando aparece uma porcaria lá, aí blá, 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 né? E me lembrou também essa parte que você falou do convite, não a intimação, mas quer dizer... Cara, convite com o mandamento, o que é isso? Isso que eu pensei que é uma coisa aqui que o senhor falou. Na verdade, é uma intimação, não um convite, né? Isso apareceu mais a nossa querida cultura mineira, que são umas coisas que eu não gosto nela, que é essa de intimar a pessoa a comer, intimar a pessoa... isso é verdade. Mineiro é assim mesmo. Quando você tem outros planos, né? Intimar você ficar lotado de comida, como diz uma moça, né? Primeiro você fica em cárcere privado, só vai embora depois de provar um cafezinho, pão de queijo. Isso mesmo. Né? Isso você vai no interior visitar seus Abrou, biscoito frito. Isso, aí tudo. Tem que fazer esquitando. Faz esquitando. Peraí, deixa eu tirar um pouquinho pra você comer. Tá. Não, leva mais um pouquinho, leva um pouquinho. Leva também. Sai com marmita. Pois é. Exatamente. Então, esse pessoal, para eles, o convite é intimação. Né? Bom,
tiveram esse negócio, né? E quando falam aquelas expressões, né, igual o povo de Deus, eu lembro daquela musiquinha, né? Que a Ana Paula não quer que eu cante aqui. Você lembra? Aquela do povo de Deus, blá 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 blá, né? Nossa Senhora. Nossa, que horror, que revirada que dá na minha barriga aqui. Não, falar povo de Deus pra mim, embora seja uma expressão antiga, né, Márcio? Sim. Quer dizer, mas ficou tão transformada Exato. hoje. Foi sequestrada. Foi. Né? É uma coisa horrorosa, né? É. Mas enfim, eu não sei como é que os autores, que o senhor acabou de citar também dessa freira aí, eles pegam os textos, quer dizer, eles têm que selecionar os textos. Pegam os textos originais, traduzem, né? Mas pegam os textos originais e tem inclusive a obra da qual o texto é originário. Exato. E será que eles não veem assim, tipo, olha, tá batendo uma coisa, não está batendo com a outra. A minha formação não tá batendo com o que... Mas eu acho também não vê, que eles fazem essa heresia modernista, essa coisa de evoluir, parece que dá uma impressão para eles que diz, bom, ele está dizendo isso aqui, mas não é mais isso porque isso aqui foi um ponto de partida que evoluiu. É exatamente isso. E nós, mais ainda, Márcio, eles consideram que nós temos obrigação de fazer o Santo Agostinho evoluir. Pois é. Entendeu? Esses filminhos, essas refilmagens aí de Branca de Neve, de João e Maria, eles mostram... Peraí, a história não era assim, a gente sabe, né? Eu disse, não, mas essa é uma releitura... Não, você está distorcendo as coisas, não pode. Não, é isso mesmo. Os comentários dessa irmã não são sempre ruins, não. Mas assim, é tudo naquele plano, né? Do convite de Jesus. Então, toda essa meleca, essa gelatina. A irmã, eu não estou falando que ela tem má intenção, não. Tadinha. Sim, deve ter sido mal formada, né? Enfim. Então, os textos selecionados são muito, muito legais, muito inspiradores. Tem a fonte do texto de Santo Agostinho. Vale a pena ler, porque... Tem esse trabalho, né? Não, e é um conjunto de textos, Márcio, que vai de encontro a uma acusação que os nossos inimigos lançam contra nós, que a devoção a Maria é moderna, não é antiga. Entendeu? Isso foi os moderninhos. São os protestantes que nos lançaram isso na cabeça. E aqui prova que a antiguidade toda, né? Cultuou a Maria como nós cultuamos hoje, né? Como a mãe de Deus, como, enfim, a mãe da igreja. O Santo Agostinho fala que ela é a mãe da igreja aqui. Certo? Então, assim, é bom para lançar na cara na fuça, né, desses degenerados, desses canalhas modernos, que a nossa devoção a Maria é da época dos apóstolos. Pois é. Desse jeito, professor. Bom, era o que eu tinha a dizer, né? Na verdade, esse pessoal moderno é mais uma caipirinha com pinga barrigudinha. Nunca mais vou esquecer. Diz o Felipe. Nunca mais vou esquecer. Mas né, a gente usa isso para poder sintetizar as coisas. Para rir um pouco também, é bom. Então, mais alguém tem alguma... Aproveitem porque as últimas observações e comentários sobre Santo Agostinho. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência nessa jornada aqui da vida de Santo Agostinho. E amanhã nós começamos a vida de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, ou a Teresona, não é? E vamos permanecer com Santa Teresa d'Ávila na nossa cabeça por uma jornada grande, porque o livro dela é mais ou menos do mesmo número de páginas desse, talvez um pouco mais. Portanto, nós gastamos aqui 51 encontros, né? É mais ou menos isso que a gente espera para
para a grande Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila. Professor, bom dia. O link da aula será o mesmo? Sim, será o mesmo. Esse link é das leituras matinais, né? Tem um link diferente para as leituras iniciais que foram feitas na Quaresma, mas o resto continua aqui, né? Eu separo só os assuntos e os santos no Spotify e no YouTube com playlists diferentes, né? Mas aqui o link vai ser o mesmo. Então amanhã a gente começa um outro santo, um santo renascentista, uma santa renascentista, né? Uma santa que foi enviada por Deus para lutar contra os hereges do seu tempo, né? Ou para nos ajudar a lutar contra os hereges daqueles tempos, né? Tempo de São Felipe Neri, né? Tempo de Santo Inácio de Loyola, também espanhol como ela, né? Enfim, tantos, São Camilo Leles, tantos santos, né, que Deus enviou naquela época, né? Para nos consolar, né? Tá certo? Então, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Que Santo Agostinho nos rogue por nós lá do céu, né? Ficamos aqui 50 dias rezando Santo Agostinho rogai por nós, então espero que ele tenha nos ouvido, né? E que tenha encarado essa leitura como uma homenagem, né? A ele, né? Tá certo? Então, até amanhã, né? Com Santa Teresa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.